Sabe, tem hora que você percebe que parece que dá para tocar Deus assim, sabe? Paulo diz que ele habita numa luz inacessível, mas tem hora que parece que ele é tão claro e tão visível. E esse fluir vai nos lavando, vai nos limpando, vai nos revigorando. Aleluia, aleluia. Meus amigos, vocês têm sentido a urgência do chamado de Deus às nossas vidas? A urgência, a urgência. A urgência. Aleluia, eu sei que esse não é apenas mais um encontro, mais um acampamento. Eu sei que existe algo espiritualmente sendo virado, uma chave espiritual sendo virada. Existe uma porção nova da parte de Deus. Aleluia, que Deus conduza todas as coisas. Amém? Alguém está com fome, hein? Não? Dá para a gente ir? Amém. Amém. Eu queria orar mais uma vez. Espírito Santo, muito obrigado pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está fazendo. Muito obrigado por aquilo que nossos olhos da fé estão vendo. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado por chamar pessoas improváveis para realizar uma grande obra. Muito obrigado, Espírito Santo, por nos fazer enxergar o quanto o Senhor é bom, o quanto a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Espírito Santo. Oh, Jesus, por reavivar a sua obra no meio dos anos, nós te louvamos, nós te louvamos. Que o seu Espírito continue a fluir de maneira direcionada aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Por isso nós clamamos e já te agradecemos. Amém? Amém. Eu vou tentar seguir o script e quando eu não der mais, eu paro. Tá? Eu vou só tentar seguir. E aí, deixa Deus fazer o resto. Mateus capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo 12. Só lembrando que nós estamos falando aqui a respeito do espírito de Elias que viria sobre a igreja dos últimos dias. Amém? Amém? Nós vamos ler agora então Mateus capítulo 3, do 1 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judeia e começou a anunciar a seguinte mensagem: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Elias se referia a João como quando disse: Ele é a voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de todo o vale do Jordão ia até ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no rio Jordão. Mas, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente: raça de víboras, e exclamou: quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pense que podem dizer uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está próximo para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso do que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Amém. Bom, esse é um texto que todos nós conhecemos. João Batista, ele é aquele homem que viria no espírito de Elias para reacender novamente uma voz profética que havia sido silenciada por 400 anos. A última profecia de Malaquias nós lemos agora no período da manhã,
E de Malaquias até Mateus, de Malaquias até João Batista, a história diz que houve um silêncio profético. Não se ouviu mais um profeta no nome de Deus trazendo direcionamento para o povo. Então foram 400 anos. E nesse intervalo de 400 anos, politicamente muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Embora a gente pense, são 400 anos onde ninguém mais ouviu algo a respeito de Deus, provavelmente a nação estava desesperada, mas politicamente algo importante aconteceu para que João Batista pudesse ser levantado 400 anos depois. A história diz que ainda na época de Malaquias, Israel sai do domínio do rei da Pérsia, foram escravos da Pérsia durante muito tempo. Depois eles passam para o domínio grego de Alexandre o Grande. É exatamente nesse período de governo de Alexandre o Grande que a cultura helênica começa a ser disseminada naquela época. E aí, depois de serem subjugados pelo grande império de Alexandre, a história vai dizer que acontece a revolta dos Macabeus, judeus que se levantaram para lutar e para garantir a sua própria identidade, até então chegar o domínio do Império Romano. Nesse período todo, 400 anos de silêncio profético. Mas a Bíblia diz que foi uma preparação estratégica. Presta atenção aqui. Esses 400 anos não foi um silêncio aleatório, foi um silêncio intencional da parte de Deus. Aparentemente desesperados, mas Deus estava traçando uma estratégia muito clara para aquilo que estava prestes a acontecer. Vamos tentar fazer uma aplicação rápida aqui, não estava no script. Talvez a gente pode interpretar o silêncio como ausência de Deus, mas pode ser que Deus está preparando algo poderoso que está prestes a surgir. Deus não fala, Deus não responde, Deus não abre porta, não sei o que vai acontecer, as coisas estão caindo diante de mim e parece que Deus não está mais perto. Sabe quando você ora e parece que Deus está distante? Aí eu estou em pecado, não estou em pecado, o que está acontecendo? Só que Deus vai tratando o nosso coração e a gente vai criando mais expectativa para que quando Ele voltar, vier e se manifestar, nós seremos completamente satisfeitos neles. Então é isso que está acontecendo. 400 anos de silêncio profético, mas Deus estava fazendo algo poderoso. A título de introdução, eu quero dividir com vocês, compartilhar o que estava acontecendo politicamente antes de Deus levantar João Batista como voz profética para anunciar a chegada do Messias. Em primeiro lugar, nesses 400 anos, houve uma preparação cultural para a chegada do Evangelho. Presta atenção aqui. Uma preparação cultural. O que seria isso? A língua grega, lembra que eles ficaram sob domínio de Alexandre o Grande? Alexandre o Grande tinha uma estratégia quando ele ia colonizar os outros povos. A primeira coisa que ele fazia era implementar a cultura naquele lugar. Exemplo, ele implementava uma biblioteca, ele implementava um templo, ele implementava questões sociais, porque a ideia era transformar aquele povo subjugado em alguém que também bebesse da cultura helênica. E por isso o grego, naquela época chamado o grego koiné, que é o grego da Bíblia, começa a ser uma língua meio que universal. Então, há uma preparação cultural devido à língua grega, porque ela se torna comum em grande parte daquele mundo conhecido. Ou seja, meus amigos, sabe como é o inglês hoje? Onde é que você for na face da terra, se você falar inglês, você vai se comunicar. Então, o grego daquela época era a mesma coisa, se tornou uma língua que conectava todos ao seu redor. Então, havia uma conexão linguística que foi estabelecida naquele tempo de 400 anos de silêncio. 2, houve uma preparação política para a chegada do Evangelho e o anúncio do reino de Deus. O domínio de Roma trouxe estradas, organizou a cidade de forma administrativa, e é por isso que quando Paulo é levantado como missionário, ele tem as estradas e os caminhos abertos para que o Evangelho pudesse ser disseminado naquele tempo. Então vamos lá, eles estavam sendo subjugados por Roma, mas Roma estava fazendo um trabalho
para Deus e para o reino, desbravando novos lugares e novas conexões. Os primeiros missionários, então, são levantados e são enviados, porque havia conexões, estradas, para que eles pudessem levar o evangelho até os confins da terra. Nesses 400 anos de silêncio, também houve uma estratégia espiritual da parte de Deus. Por quê? Porque sem profeta, há uma intensificação na expectativa da chegada do Messias. E, sobretudo, as opressões que eles sofriam do Império Romano contribuíram para aumentar ainda mais o desejo da libertação. A quarta coisa, e eu fecho essa linha da introdução, Gálatas 4, versículo 4 até o versículo 7, Paulo diz que o Messias veio na plenitude dos tempos, ou seja, Deus preparou todos os caminhos e no momento oportuno ele veio para se manifestar. A pergunta é: por que não antes e por que não depois? Por que aquele exato momento? Porque Deus não perde o controle e Deus sabe exatamente os planos que ele estabelece e as consequências das suas ações. Tinha que acontecer o silêncio profético de 400 anos para Deus preparar todo o caminho para que o profeta, inclusive Jesus o chama o maior profeta, pudesse ser levantado para anunciar a chegada do reino de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então preste atenção aqui. Tudo está pronto, amém? Tudo está pronto. Aí agora, esse homem que viria no espírito de Elias, que interromperia os 400 anos de silêncio profético, ele não aparece de uma forma convencional. A sua voz não é ouvida no templo. A sua voz não é ouvida na sinagoga. A sua voz não é ouvida nas praças. O homem que quebraria o silêncio, toda a nação esperando o Elias que viria para anunciar, não está nos lugares onde as pessoas mais aguardariam que ele se levantasse. Essa voz aparece no deserto. Esse homem quebra o silêncio profético no deserto. E a Bíblia diz, nós lemos o texto, que todas as pessoas saíam das suas casas e das suas cidades para ir até o deserto para ouvir o homem de Deus falar. Olha que algo poderoso. E aí aqui está algo extremamente importante, gostaria de frisar. Não foi João Batista que se moveu ao deserto, como se ele tivesse trabalhado essa estratégia dentro do seu coração. Não, eu decido, eu vou para o deserto. Não foi João Batista que vai para o deserto. Isso é muito importante para entender esse contexto. É Deus que vai para o deserto. João Batista vai para ouvir a voz de Deus que está no deserto. Aí você pode perguntar, mas por quê? Porque o deserto era o lugar mais confortável? Não, é porque o templo deixou de ser um lugar confiável. Deus prefere sair do templo porque estava corrompido, o sacerdócio daquela época estava corrompido, e ele vai para o deserto. Então, a saída de Deus para o deserto é um protesto divino contra a espiritualidade comprada. Quem está entendendo? Ele sai. É como se Deus estivesse falando assim, eu não estou à venda, eu não vou me compactuar com pessoas que negociam a verdade para manter a sua influência. Porque o sacerdócio lá dentro de Israel havia sido corrompido. Porque, vamos lá, o sacerdote talvez seja a pessoa, naquele exato momento, era a pessoa mais importante e com maior influência diante do povo. Pense o seguinte, os judeus eram grandes em números. Então, Roma sempre teve um cuidado e uma preocupação com os judeus, porque se eles quisessem de uma hora para outra se rebelarem contra Roma, eles tinham a possibilidade de fazer isso. Então o que Roma faz? Vamos escolher e vamos tentar nos aproximar das pessoas mais influentes. E quem eram as pessoas? Eram os sacerdotes. E aí eles fazem um acordo com os sacerdotes e oferecem a eles vantagem, privilégios e recompensas. E aí a voz profética deixa ou perde a sua legitimidade. E Deus fica 400 anos em silêncio, e quando ele decide falar, ele olha para o templo e vê um sacerdócio, pessoas que lideravam um povo totalmente corrompido. Então ele sai e vai
para o deserto. E aí você pode pensar, Vitor, se você falou que a igreja dos últimos dias flui no espírito de Elias, assim como foi com o próprio Elias naquela época, e nós lemos hoje de manhã que também o espírito de Elias estava sobre a vida de João Batista, o que o contexto de João Batista fala ao nosso respeito também? Lembra que nós falamos hoje de manhã que o avivamento vai começar nas casas e não mais no templo? Agora vocês entendem por que não vai começar no templo. Porque, infelizmente, os grandes templos, as grandes figuras evangélicas estão suscetíveis a se corromper por causa da influência que tem. E as recompensas e o privilégio de ser alguém notório na sua realidade. O senhor Roberto falou uma coisa hoje de manhã que eu achei interessante. Ele falou, eu louvo a Deus porque ainda somos uma igreja pequena, porque nós podemos estar próximos e sermos únicos. Mas quanto mais a Simpon crescer e dependendo da influência que ela tiver na cidade, no estado, no Brasil, o nosso coração fica mais exposto à sedução de corromper o sacerdócio. O que Deus faz? Deus percebe algo que acontece desde quando a humanidade foi formada após a queda. Deus percebe que o coração, não só de um líder, ou o coração daquele que está num lugar extremamente relevante e influente, o coração dessa pessoa não nasceu para ser reverenciado. Deixa eu ser mais direto. Nenhum homem suporta a glória. Nenhum homem suporta a glória. O homem se perde no mesmo lugar que ele é aplaudido. Nenhum homem suporta a glória. O homem se perde no mesmo lugar que ele é aplaudido. Eu sei que talvez vocês também estão sendo escandalizados com as notícias que a gente vê ultimamente. Liderança X, liderança assado, não sei o quê. Você pode pensar, meu Deus, o que está acontecendo? Um coração exposto a um alto nível de influência pode ser tentado a limites que ele não tem a capacidade de suportar. Isso não significa que talvez Deus não possa levantar alguém, mas preste atenção aqui. O mover de Deus nos últimos dias vai sair dos grandes templos e vai para o deserto. Vai para um lugar de anonimato. Vai para um lugar onde não é necessário aplausos. Vai para um lugar onde as pessoas não precisam de benefícios e de recompensas. Não precisam ser aprovadas pelos outros, amém? Não precisa, não precisamos. Então talvez se eu pudesse considerar a título de introdução, a primeira coisa que esse texto de João Batista nos ensina é que Deus não vai levantar um homem, mas uma comunidade profética gerada no deserto. Ela precisa ser gerada no deserto. Porque os grandes lugares de influência e de relevância podem correr um sério risco de se corromper pela vaidade do poder e da influência que carregam. Não existirá mais o representante dos evangélicos no Brasil. Aí pega o microfone, né? Como se fosse a figura que falasse por nós. Embora, durante muito tempo, Deus levantou homens e mulheres com uma unção específica que, de certa forma, abriram o caminho para que o evangelho pudesse chegar aonde chegou. Nós não estamos olhando para trás e deixando de dar a honra necessária, mas os últimos dias serão marcados de uma companhia de pessoas proféticas geradas e formadas no deserto. Por quê? Porque no deserto ninguém está tentando impressionar ninguém. Não existe plateia para conquistar, não existe cargo para proteger, não existe status para preservar. E acima de tudo, me permita a expressão, Deus está levantando um povo desinteresseiro. Deus está levantando um povo desinteresseiro. Eu não preciso de vantagem. Eu não preciso ser manipulado. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já me senti, não vou falar no nome nem na época, eu já me senti usado dentro da igreja.
já me senti usado dentro da igreja. Sabe? Até o dia que eu falei, eu não preciso disso aqui, ué. Peraí, é desse jeito mesmo? Eu falei, não faz sentido. Às vezes, as pessoas podem enxergar em nós algo poderoso de Deus. E ao invés de ela potencializar o nosso chamado, sabe o que elas fazem? Elas cercam, como se fossem donos do nosso chamado, para nos usar a partir do benefício que nós podemos gerar para ela, não para o reino. E as pessoas que permanecem nessa realidade é porque tem algum tipo de interesse naquele lugar de destaque que ela está sendo oferecida. Mas a igreja dos últimos dias, fluindo na unção profética de Elias, não precisará vender o seu prato ou vender a sua herança por um prato de lentilha. Não precisará. Porque Deus vai ser responsável por esvaziar do nosso coração a tentação de querer ser aprovado pelos outros e usar qualquer tipo de benefício e influência para garantir algum tipo de recompensa. Ele já está fazendo isso. Samuel Whitefield, eu quero ler de maneira estrita para você entender. Presta atenção no que ele diz. Ele diz assim: Deus cercará um cristão transigente com espinhos, ou seja, ele usará a dificuldade para provocá-lo a se voltar a ele. O motivo para isso é simples. Uma vez que pertencemos a Deus, ele não nos reparte com ninguém. Deus irá nos tirar de qualquer coisa que compete com ele, e ele não será uma das afeições dentre outros concorrentes, nem mesmo as cristãs. Ele previu que o seu povo o amará, e ele é capaz de cumprir essa promessa. Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo? Ele vai nos resgatar. Ele vai tirar a vaidade que pode nos corromper. Ele vai preparar um povo que irá adorá-lo em espírito e em verdade. E se for preciso, ele vai colocar espinhos na nossa vida. Não para nos humilhar, mas para nos proteger. Para que nosso coração esteja no lugar certo, para que a adoração seja verdadeira, para que ele seja honrado com lábios que o adoram, mas com o coração que o veneram. Não com aquilo que ele diz no primeiro século, ele fala para os fariseus: com seus lábios você me adora, mas o seu coração está distante de mim. Vocês estão atrás dos benefícios, vocês estão atrás do privilégio, da notoriedade, vocês querem poder para manipular, para garantir sobrevivência. Mas Deus vai refinar. Lembra que eu falei de manhã a respeito de Deus pode gerar em nós uma insatisfação santa para nos corrigir e nos colocar no lugar certo. Deus pode e vai esvaziar todos os prazeres materiais e carnais. Deus vai frustrar todas as nossas planilhas de Excel para gerar um desapontamento santo. É isso que ele vai fazer, porque ele está preparando um povo. Deus está muito mais preocupado em quem você está se tornando do que o que você está fazendo. Então é isso que ele vai trabalhar. Para refinar, para purificar, não para nos destruir. Porque esse povo tem uma missão específica. E esse povo vai ser rendido a ele de tal forma que tudo que nós faremos refletirá integralmente a glória de Jesus. Assim como houve profetas que usaram a glória de Jesus, assim como houve na história povos e nações que se perderam, os últimos dias vai ser marcado por uma igreja única, com uma consciência profética muito clara e com o coração pronto e preparado para louvar a Deus acima de todas as coisas. Eu creio no nome de Jesus. Aleluia. E sabe por que precisa ser no deserto? Porque o deserto é o lugar que Deus protege o homem dele mesmo. O deserto é o lugar que Deus protege o homem dele mesmo. Por isso tem que ser no deserto. Porque lá não há nada.
Não há recompensa. Não há privilégio. Não há vantagem. É só o deserto. E a gente ouvindo e aprendendo a respeito de quem Deus é. Só por Ele. Você entende? É só por Ele. Se fosse no templo, as pessoas estavam vendo. E se as pessoas estão vendo, elas podem aplaudir. E se as pessoas gostarem, elas podem te colocar num pedestal. E se te colocarem num pedestal, o seu coração não suportará a glória. Então Ele te pega e te lança para o deserto. E prepara o seu coração no deserto. E quando ele estiver totalmente preparado, ele te erguirá como uma voz que clama do deserto, dizendo: prepare o caminho do Senhor. Se arrependam, pois o reino de Deus chegou. Não é mais sobre nós, sobre a nossa capacidade, não é mais sobre a possibilidade de nós jogarmos tudo por água abaixo. Porque pode acontecer que qualquer tentação, qualquer oferta seduz o nosso coração carnal e caído. Mas se nós somos formados e gerados no deserto, o nosso coração aprendeu a se blindar dessa vaidade, de usar Deus como um ídolo para realizar os meus planos, os meus sonhos. Não. No deserto, nós só estamos lá para ouvir a voz de Deus e para saber o que Ele está fazendo. E lá Ele nos protege. Lá Ele nos protege. Então, deixa eu dizer algo para você. O anonimato continua sendo um lugar extremamente seguro. Ainda continua sendo um lugar extremamente seguro. E no momento certo e oportuno, Deus vai erguer a voz da igreja dos últimos dias. Segunda coisa que eu gostaria de considerar com vocês: o deserto é o lugar onde potencializamos a comunhão com Deus sem distração. Aqui é muita interferência, é muita sedução, é muito convite, é muita coisa. Mas no deserto, não, é um lugar que potencializa a comunhão com Deus sem nenhuma distração, mas sem nenhuma distração mesmo. Aí você pode pensar, mas o deserto então é um chamado ao isolamento? Não, não é o isolamento. Você não vai abrir mão da sua casa, dos seus familiares, vai para um monte, vai virar um monge. Não é sobre isso. Mas a verdade é um lugar para você assumir a responsabilidade de construir uma relação com Deus sem interferências e sem distrações. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Construir um lugar que nós assumimos a responsabilidade sem interferências e sem distrações. É só eu que sofro de distrações ou tem alguém que sofre com isso? É tanta coisa, meu Deus do céu. No final você já não sabe que você estava orando pelo quê, para quem, o que você está se preocupando, que se Deus te chamou para algo, você está perdido. Porque é muita distração, é muita coisa. Mas Deus está levantando um povo que vai construir a sua relação no deserto. João passa a vida inteira no deserto com um único objetivo: aprender a discernir e a compreender a voz de Deus. É só a voz de Deus. A vida inteira. A vida inteira. Provavelmente ali, depois de ele ser desmamado, depois de ser uma criança, ele foi para o deserto e ficou a vida inteira. Algumas pessoas dizem 17 anos, outros um pouco mais, um pouco menos. Mas é um homem que ficou a vida inteira no deserto para aprender a ouvir a voz clara de Deus. E às vezes eu vejo algumas pessoas que lê 2 livros, às vezes 2 livros, que faz um seminário, talvez de 1 ano, mas bem mal feito, e quer liderar por décadas. Quer liderar por décadas. 2 livros eu li, já sei quem Deus é, já vou levantar e vou fluir. Não, são profética. Porque nós estamos acostumados a ter resultados. A nossa tentação do mundo contemporâneo é o imediatismo. Nós queremos prazer, nós queremos resposta, nós queremos a vantagem agora. Não dá para esperar, não tem que ser agora. Nós temos essa tendência de buscar por fórmulas e resultados imediatos. Mas o deserto quebra essa vaidade e essa carência. Ele quebra, ele amassa. E você vai aprender com o silêncio no deserto, que o silêncio também fala.
Você vai aprender a confiar quando você não tiver as suas orações respondidas e saber que Deus continua no trono e que Ele não abriu mão da promessa que Ele fez na sua vida. É o deserto que vai fazendo isso. Geralmente Deus prepara uma pessoa a vida inteira para usá-la em poucos anos. Uma vida inteira para usar em pouco tempo. Vou citar mais uma vez, a gente já está encerrando. Mais uma frase de Samuel Whitefield. Ele diz que essa era serve apenas para 2 propósitos reais. Alguém pode perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Para que serve isso aqui tudo? Whitefield diz, 2 propósitos reais, apenas 2. O primeiro é revelar Deus a nós. A vida tem 2 propósitos. O primeiro, revelar Deus a nós. A existência tem 2 propósitos. Revelar Deus a nós. E o segundo é nos tornarmos semelhantes a Deus. Essas são as 2. É para isso que nós estamos aqui. Para conhecer Deus e para nos tornarmos como Ele. É para ganhar dinheiro? Não. Posso ganhar? Pode. Não, é para ser feliz? Pode. Mas também não é para isso. É para ter uma carreira bem-sucedida? Pode. Mas também não é sobre isso. Vocês entendem? A existência como um todo tem 2 propósitos. Revelar Deus e nos transformar à imagem e à semelhança de Deus. De fato, agora eu encerro mesmo, para a gente orar. Sabe como a segunda coisa acontece? Porque a primeira, graças a Ele e ao Espírito Santo, nós já estamos aprendendo a conhecê-lo, porque Ele já se revelou a nós, amém? Todos aqui entendem Jesus, o seu sacrifício. Mas ser transformado à imagem e à semelhança de Jesus, que é o segundo propósito da existência, Paulo deixa isso bem claro em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, para a gente encerrar, abra aí comigo, por favor. 2 Coríntios 3, 18. Preste atenção, como que acontece? O segundo objetivo dessa existência, que é sermos transformados à imagem e à semelhança de Jesus. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. A única forma de sermos transformados à imagem dele é a contemplação da sua glória. Não tem outro caminho. Não é um MBA que você vai fazer, não é um curso de pós-graduação, não é nada, não é o curso Pablo Marçal, não é. A única forma de ser transformado à imagem e à semelhança de Jesus, que é o segundo propósito da existência, é contemplar a glória de Deus, sem distração e sem interrupções. E aonde ele vai fazer isso de maneira intencional e assertiva? No deserto. No deserto. Vocês percebem? Uma família sendo formada no deserto. Fora dos aplausos, fora das luzes, fora do palco. Homens e mulheres sendo revestida no deserto. E Deus vai nos colocar nos lugares estratégicos, porque quando nós estivermos pegando fogo, Ele vai nos conduzir a lugares que precisam de fogo. E aí você vai perceber Deus mudando algumas rotas e te colocando em lugares, você vai falar, o que Deus quer comigo aqui? E você vai ver diante dos seus olhos que você precisa cumprir uma missão específica e poderosa. É isso que Ele vai fazer. Mas o nosso coração vai estar totalmente satisfeito nele. E a única motivação e intenção da nossa vida é cumprir o propósito pelo qual nós somos chamados para viver. Então, antes de se tornar uma figura que vai erguer uma voz profética,
nós vamos aprender a discernir, ouvir essa voz e queimar no deserto. Amém, meus amigos? Amém? Famílias, tochas, queimando e produzindo santidade por onde passam, produzindo justiça por onde passam, produzindo amor ao próximo por onde passam, produzindo refrigério por onde passam. Pessoas que terão seu coração blindados das ofertas e dos privilégios que o mundo oferece. Deus, na transição geracional, alimentando e sustentando um povo que será fiel e guardará a sua palavra e a sua verdade até o fim, custe o que custar. Podemos orar nessa hora? Podemos orar?